Penha e é sempre uma alegria ter você aqui. Antes da gente continuar, vamos fechar os nossos olhinhos para falarmos com Deus. Você fecha aí na sua casa, eu fecho aqui na minha e assim a gente está falando com o nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos porque estamos diante do Senhor. Te agradecemos pelo privilégio que temos de falar contigo. Pedimos que tu nos abençoe neste culto para que possamos realmente engrandecer o teu nome. Que possamos sempre amá-lo cada dia mais. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria falar para vocês hoje sobre um versículo. Ele está lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 21. 2 Coríntios é o livro, 8 é o capítulo e 21 é o versículo. E ele diz assim: pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Novamente, pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. O que será que esse versículo nos ensina? O que quer dizer isso? Eu tenho aqui nas minhas mãos um caminhãozinho. Esse caminhãozinho é conhecido como caminhão cegonha, né? Esse caminhãozinho que ele é pequenininho. Para que serve esse caminhão? Ele serve para levar os carros. Os carros saem da fábrica, vão para as lojas, vão para outras cidades e o caminhãozinho vai levando os carros. Mas o que isso tem a ver, né, com o versículo? Vamos voltar no versículo? Quer dizer que nós, eu, você e eu, nós somos igual a esse caminhãozinho. Só que ao invés de levar os carros, a gente leva o nome de Cristo. O nome de Cristo. Então, para isso, nós temos que ser o quê? Honestos, direitos, termos caráter. É isso que nos ensina a Bíblia. Nós temos que ter caráter. E o que as pessoas pensam sobre nós, sobre você, eu e você, é o mesmo que elas pensam sobre Jesus. Elas veem Jesus na nossa vida. Então, o que a gente tem que ter? Caráter, honestidade, andar corretamente, seguir o que a Bíblia ensina, ler a Bíblia, estudar a Bíblia e viver o que a Bíblia nos ensina. Porque nós somos o caminhãozinho que leva o nome de Jesus. Então, mais uma vez, vamos ler o versículo. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Que a gente possa viver esse versículo todos os dias da nossa vida. Fique com Deus e agora vamos cantar para louvar o Senhor. Um beijo. Todo filho se parece com o pai. Todo filho se parece com o pai. Todo filho se parece. Todo filho se parece. Todo filho se parece com o pai. E você que diz ser filho de Deus, em que se parece com o Pai? Será que as pessoas, quando olham pra você, dizem que você é a cara do Pai, cara do Pai? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão
se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Mas os que esperam no Senhor, mas os que esperam no Senhor, mas os que esperam no Senhor. O que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê, sim. Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo que faz ou diz você. O que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê, sim. Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo que faz ou diz você. Olá, meninas e meninos, queridos membros do Penha Kids, queridos pais. A palavra de Deus em Gênesis capítulo 39 nos diz assim: foi José levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Princípios. Já falamos sobre vários princípios. Princípios que devem ser a base da nossa formação, da nossa cosmovisão, da nossa educação. Princípios que precisamos vivê-los e, acima de tudo, precisamos ensinar aos nossos filhos para que eles possam ter um caráter cristão. É isso que nós vamos aprender hoje sobre caráter cristão. E queremos usar como exemplo a vida, a biografia, a história de José, um adolescente, um menino que foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos a uma caravana de ismaelitas, e estes, chegando ao Egito, venderam José para Potifar, que era comandante da guarda de Faraó. José era um homem de caráter. Caráter é a soma de valores e de princípios que norteiam a nossa vida. Todos nós temos caráter. O caráter pode ser bom ou pode ser mau. Uma pessoa pautada pela honestidade, integridade, justiça, verdade, amor, graça, bondade, é uma pessoa de bom caráter. Uma pessoa mentirosa, falsa, hipócrita, violenta, é uma pessoa de mau caráter. José era um homem de caráter, de um bom caráter. E algumas coisas são notáveis na vida de José. A vida de José, a história de José, ela começa no capítulo 37 do livro de Gênesis e vai até o final do livro de Gênesis, até o capítulo 50. São vários versículos e capítulos que falam da vida de José, da história de José. E aqui no capítulo 39, quando José ainda estava na casa de Potifar, havia acabado de chegar no Egito, viveu ali como mordomo na casa de Potifar por algum tempo, nós aprendemos algumas coisas importantes que denotam, que marcam o caráter bom de José, um caráter cristão, um caráter alicerçado nos valores de Deus, da palavra de Deus. Primeira coisa importante que a gente aprende sobre o caráter de José é que José, ele era um homem aprovado por Deus. A palavra de Deus nos diz: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Percebam, José era um homem aprovado por Deus. O próprio Potifar, que não era um homem temente a Deus,
era um egípcio idólatra, que não conhecia a cultura, os ensinos, as promessas que Deus havia feito a Abraão, a Isaac e a Jacó, e Jacó havia transmitido ao seu filho José. Mesmo este homem ímpio percebeu que José era um homem diferente. Na verdade, ele era ainda um menino, um adolescente de 17 anos de idade. Ele era diferente, ele era diferenciado. E a diferença de José estava exatamente no fato de ser aprovado por Deus. A Bíblia diz: o Senhor era com José. Vendo Potifar que o Senhor era com ele. Queridos, quando nós temos a aprovação de Deus, os próprios ímpios percebem isso na nossa vida. Você menina, você menino, as pessoas veem isso na sua vida. Na sua escola, lá na sala de aula, os seus coleguinhas percebem que você tem um caráter cristão. Suas atitudes, suas posturas, ações e reações realmente marcam a sua vida e os seus coleguinhas dizem: nossa, como você é diferente. Ou será que a gente é igual a todo mundo, vivendo uma vida fora dos padrões de Deus? Segunda coisa importante na vida de José é que José, por ser aprovado por Deus, ele conquistou a confiança de Potifar. O texto diz: logrou José mercê perante Potifar, a quem servia. E ele, Potifar, o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. Olha que coisa fantástica. José era um homem diferenciado, abençoado por Deus, íntegro, honesto, reto, um homem puro, homem limpo. Suas ações eram verdadeiras, suas posturas eram claras. Potifar percebeu isso, viu que a mão de Deus era sobre José, e ele que chegou ali como um escravo, agora ele já goza de um prestígio ali dentro. Ele conquistou a confiança do seu Senhor. E o Senhor entregou nas mãos de José todos os bens que ele tinha. José cuidava de toda a economia de Potifar. Cuidava de tudo aquilo que havia na casa dele. Todas as suas aplicações bancárias, todas as suas contas, todos os seus bens, imóveis, animais, gado, toda a despensa. Olha que coisa fantástica. José era o braço direito de Potifar. Por quê? Porque ele tinha um caráter cristão, um bom caráter, um homem que era pautado pela honestidade e por isso ele conquistou a confiança do seu Senhor. Uma outra coisa importante que nós aprendemos sobre o caráter de José é que ele não apenas era aprovado por Deus, ele não apenas conquistou a confiança de Potifar, mas em terceiro lugar, José era consciente dos seus limites. Ele sabia até onde ir, ele sabia discernir entre o certo e o errado. Olha o que dizem os versículos 7 a 9. Aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu senhor: tem-me por mordomo, meu senhor, e não sabe do que há em sua casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, em nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. José sabia os seus limites. Ele sabia que como mordomo ele podia cuidar da administração da casa, dos negócios, das aplicações, do gado, das ovelhas, enfim, de tudo aquilo que estava. A Bíblia diz que Potifar tudo colocou nas mãos de José. Potifar não sabia o que tinha dentro de casa além do pão que comia. Mas alguma coisa não pertencia a José. A esposa de Potifar não pertencia a José. A esposa de Potifar pertencia a Potifar.
E quando ela levianamente, vulgarmente, quis seduzi-lo, porque a Bíblia diz que ele era moço formoso, bonito, atlético. Claro que já se passaram aqui alguns anos, já tinha lá os seus 20, 21, 22 anos, jovem forte, sarado, e a mulher então coloca os olhos nele e o deseja, e então faz-lhe aquela proposta indecente, dizendo, deita-te comigo. José diz, não, aí eu não posso ultrapassar esse limite. Queridos, quem tem caráter sabe respeitar os limites, sabe até onde ir, sabe o que é certo e o que é errado. José tinha tudo em suas mãos, menos a esposa de Potifar. Que coisa fantástica quando a gente sabe os nossos limites. Você aluno, você aluna, você menina, você menino, na escola você reconhece os seus limites. Você sabe discernir entre o certo e o errado. Você sabe que até certo ponto você pode ir numa prova, num trabalho, não colando, não plagiando, não mentindo. Você sabe fazer esta separação e chegar até estes limites e não ultrapassá-los. Isso tem a ver com caráter. Uma pessoa de bom caráter sabe, uma pessoa de mau caráter ultrapassa os limites e comete crimes, pecados, coisas erradas. Em quarto lugar, nós vamos aprender que José, em quarto lugar, ele, no seu caráter, jamais pecaria contra Deus. Ele era aprovado por Deus, ele conquistou a confiança de Potifar, ele era consciente dos seus limites e ele jamais pecaria contra o seu Deus. Versículo 9 diz assim, ele, Potifar, não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José sabia que o fato de não poder possuir a esposa de Potifar era maior do que um crime humano, era maior do que simplesmente uma traição ao seu senhor Potifar. Ele sabia que aquilo implicava num crime contra Deus. Ultrapassar aquele limite era pecar contra Deus, e ele diz, como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José jamais cometeria pecado contra Deus. Jamais ele aceitaria aquela proposta indecente. Se você continuar no texto, a Bíblia vai dizer que esta mulher tentou José, ela diz, falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela. Todos os dias, não foi uma vez só. Foram dias, semanas, meses, mas ele não cedeu, porque isso implicaria em pecado contra Deus e José não iria desonrar o seu Deus, não iria pecar contra ele. No final da história, aquela mulher literalmente violenta José, agarra José, joga José na cama, quase que estuprando José. E ele então foge dela, só que ele foge e a roupa dele fica nas mãos da mulher. Então ela se faz de vítima e José vai parar na cadeia, na prisão. Mas José prefere a prisão, a cadeia, ainda que inocente, a ceder aos desejos daquela mulher e pecar contra o seu Deus. Querida menina, querido menino, queridos professores do Penha Kids, queridos pais, caráter cristão é isso. Caráter cristão tem a ver com ser aprovado por Deus. É por Deus que eu tenho que ser aprovado e não pelos homens. É Deus que tem que dizer, você está certo, você está errado. Sabe, é de Deus que nós precisamos de aprovação, não do Facebook, não do Instagram, não dos nossos seguidores do YouTube. Sabe, caráter cristão tem a ver com conquistar a confiança das pessoas, não porque somos bons, bonitos, elegantes, mas porque somos íntegros, porque temos a bênção de Deus sobre a nossa vida, e as pessoas vão olhar para nós e vão ver em nós o sal, a luz de Jesus Cristo na nossa vida. Caráter cristão tem a ver com respeitar limites. Existem limites que nós não podemos ultrapassá-los, físicos, emocionais, espirituais, morais. Até certo ponto eu posso ir, daqui para frente, se eu ultrapassar é crime, se eu ultrapassar é pecado. E acima de tudo, o caráter cristão tem a ver com jamais pecar contra Deus. Não podemos desonrar o nosso Deus. Acima de tudo, o Espírito Santo habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Ele mora aqui dentro de nós.
e nós temos que honrá-lo com a nossa vida, pensamentos, sentimentos, atitudes, ações e reações. Fique com essa mensagem, que Deus abençoe o seu coração e que a gente aprenda mais este princípio, caráter cristão, e que a gente de fato tenha um caráter cristão, um bom caráter, que isso honre e glorifique o nome de Jesus e abençoe aqueles que convivem conosco todos os dias. Amém. Nós vamos orar agora, queridos, encerrando o nosso culto deste momento. Queria pedir que você curvasse a sua cabeça, fechasse seus olhos, para que pudéssemos falar com Deus em oração. Deus amado, obrigado pela bênção desta hora. Obrigado, Senhor, por podermos ler a Tua palavra e meditar nela. Obrigado pela vida, pela história de José, pelo seu exemplo, pelo seu testemunho. Como é importante, ó Deus, termos caráter. Vivemos numa sociedade, ó Deus, onde do menor ao maior, do mais pobre ao mais rico, do mais ignorante ao mais intelectual. É uma sociedade marcada, Senhor, muitas vezes pela maldade, pela corrupção, pela mentira, pela falsidade. A corrupção, ó Deus, está no legislativo, no executivo, no judiciário, está nas empresas particulares, nas privadas, está, ó Deus, muitas vezes na própria igreja, Pai. Na própria igreja, muitas vezes a corrupção está presente, a falta de caráter ou o mau caráter, muitas vezes faz parte da vida de pastores, de líderes religiosos, ó Pai. Ó Deus, livra-nos deste mal, livra-nos deste pecado, dá-nos a bênção de termos um caráter aprovado por Deus, que honre o Senhor Jesus e seja um bênção para a nossa sociedade, Pai. Obrigado pelo Penha Kids, pelas crianças, pelos pais, por toda a equipe que trabalha na liderança deste ministério, Pai. Obrigado por este culto, que honre e glorifique o nome do Senhor, Pai, por Cristo Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor imensurável de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a consolação, os dons e os ensinos do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Olá! Agora que você já aprendeu sobre o caráter cristão, eu tenho uma proposta para fazer para você. Que tal gravarmos um vídeo falando sobre as características da pessoa que tem o caráter cristão? Existem algumas atitudes que fazem parte do caráter cristão e outras atitudes que não fazem parte do caráter cristão. A Manu vai me ajudar. Oi! Eu escrevi aqui algumas características. Algumas que sim fazem parte do caráter cristão e outras que não fazem parte do caráter cristão. Injusto, rebelde, justo, mentiroso, honesto, verdadeiro, desonesto, submisso e acabou. Você pode escrever numa lista outras características. Peça para os seus pais te ajudarem. Quando você não souber muito bem do que se trata a característica, já pergunte para o seu pai o que é ou não. Aí a gente vai fazer um vídeo. Quando a característica fizer parte do caráter cristão, a Manu vai para o lado do sim. Se a característica não faz parte de uma pessoa que tem o caráter cristão, ela vai para o lado do não. E aí a gente vai gravar o nosso vídeo e vocês podem gravar o seu. Eu vou sair agora um pouquinho aqui da tela para a gente demonstrar para vocês como que vai ser. Então vamos lá, Manu. Faz parte do caráter cristão a pessoa ser injusta? Não. Rebelde? Não. Justo? Sim. Mentiroso? Não. Honesto? Sim. Verdadeiro? Sim. Desonesto? Não. Submisso? Sim. É isso aí. Grave você o seu vídeo e mande para nós, que a gente gostaria muito de assistir. Até a próxima! Tchau! Olá! Estamos nos preparando para o retorno presencial dos cultos do Penha Kids. Daremos início a esses cultos a partir do dia 7 de março. Para a criança participar,
Ela deverá estar fazendo uso da máscara e será orientada a manter distância dos colegas e distância dos professores e auxiliares. O tempo desse culto será reduzido e serão atendidas crianças de 6 a 10 anos de idade. Haverá também um limite do número de crianças que poderão ser atendidas a cada culto. Por isso, será necessário que se faça a inscrição do seu filho. No momento oportuno, enviaremos um vídeo para você ensinando o passo a passo de como fazer a inscrição do seu filho. Não será servido lanche e em todos os horários do culto, que serão nos 3 cultos, das 9h30, das 17 e das 19, será ministrado o mesmo tema de aula. Por isso, escolha um horário para inscrever o seu filho para participar. Dessa forma, você estará dando oportunidade de outras crianças participarem também a cada domingo. Não envie o seu filho caso ele apresente algum sintoma de febre, tosse, coriza ou qualquer outro sintoma de gripe. Obrigada, que Deus nos abençoe.